princípio, Deus criou o céu e a terra, as plantas e os bichos, diz a Bíblia. E o homem, que criou a ciência. E foi um cientista nascido há 200 anos, Charles Darwin, o autor da mais difundida teoria científica para explicar a nossa existência. Desde então, a tese de que os seres vivos evoluíram a partir da seleção natural dos mais aptos convive com a versão bíblica da criação das espécies. Pesquisadores ainda buscam comprovação nos vestígios do passado, mas a teoria da evolução é a base dos experimentos mais avançados em genética. Darwin rompeu a sagrada aliança entre céu e terra. A partir da sua obra, fé e conhecimento parecem ter se divorciado de vez. Crer que as espécies evoluíram ao longo de 540 milhões de anos significa renunciar ao Deus da criação? Crer no Deus criador de todas as coisas exige a rejeição da seleção natural das espécies? Quem que a religiosa mulher de Darwin previu que ele iria trazer confusão para a espécie humana? Ao compreender o alcance dos estudos do marido, ela rezou, abre aspas, Deus permita que não seja verdade. Mas, se for, Deus permita que jamais seja revelado. Fecha aspas. Para falar de ciência e religião, vieram ao nosso estúdio o zoólogo evolucionista Mário César Cardoso de Pina, vice-diretor do Museu de Zoologia da USP, e o geólogo adventista Naor de Souza Júnior, coordenador do curso de Engenharia Civil da UNASP. Uma boa noite, obrigada por vocês terem vindo. E eu gostaria de começar essa entrevista de uma forma didática, perguntando a um e outro qual é a falha na teoria alheia, ou seja, na sua opinião, no que Darwin errou? Mônica, eu creio que um breve retrospecto, para avaliarmos o momento que estamos vivendo, ou os últimos 150 anos, seria interessante. Desde os gregos, começa lá tudo, né? Especialmente a partir de Aristóteles, o quarto século antes de Cristo, nós vemos que de lá para cá, 3 cosmovisões, ou 3 estruturas conceituais, elas passaram realmente a coexistir realmente nessa história da ciência moderna. A partir dos gregos, depois vem a Idade Média, e depois realmente a própria ciência moderna se estabelecendo a partir do século XVII. O cristianismo, aristotelismo, neoplatonismo e mecanicismo. Mas eu gostaria que o senhor fosse no Darwin, porque senão nós não vamos ter tempo. Sim, mas essas visões, elas acabaram realmente resultando naquilo que nós conhecemos hoje por evolucionismo, criacionismo e design inteligente. Então, essa visão permite nós entendermos que qualquer uma dessas cosmovisões utiliza conhecimento científico e conhecimento metafísico. Não existe empirismo puro, nenhuma delas. Mas qual é o erro de Darwin para o senhor? Bem, eu creio que a partir do momento que procuramos explicar o passado, eventos únicos e irreproduzíveis, eu vou estar usando uma componente metafísica, porque a ciência não alcança lá atrás. Não pode reproduzir aquilo que ocorreu no passado e se isolou lá atrás uma vez só. Então, eu creio que se o erro ocorre mais pela utilização do naturalismo filosófico, que será a componente não científica ligada ao evolucionismo. Então, é por aí que a gente encontra realmente os problemas. Quer dizer, há uma falha na sustentação da tese, não se consegue comprovar o que aconteceu lá para trás, e isso foi aproveitado, digamos assim, para uma visão filosófica da vida. Mas eu gostaria de perguntar para você, onde é que Deus se esconde na teoria da origem das espécies? Olha, a história da evolução do conhecimento da humanidade, só para usar já a palavra evolução, tem sido uma história de gradualmente empurrar o sobrenatural e as explicações não naturais para longe, à medida que nosso conhecimento do mundo tem aumentado. É claro, os fenômenos extremamente complexos, eles têm sido mais recentemente elucidados do que os fenômenos mais simples, mais diretamente ligados à física. Então, a evolução nada mais é do que a continuação dessa aplicação do conhecimento científico como uma base verdadeiramente natural. Ou seja, nós somos parte desse mundo natural, nós fazemos parte desse conjunto de seres vivos que ocupam esse planeta, e a história desses seres vivos é também a nossa história, nós somos parte dela. Então, e a versão bíblica de que Deus criou o mundo em a versão 7 bíblica, dias, todas as espécies, digamos, são as mesmas da forma como foram criadas por Deus, ela tem algum tipo de suporte científico? Não, ela não tem nenhum suporte científico. Ela é puramente uma história, uma lenda. E que é como os textos sagrados devem ser interpretados, no meu entender. Eu acho que o erro, para voltar à sua pergunta inicial, o erro é tentar
fazer com que algumas ideias que são ideias alegóricas, ideias metafóricas, ideias de lendas de povos de milhares de anos atrás, sejam interpretadas de maneira científica ou literal, que elas não são. O erro é apresentar como ciência algo que não é. Naor, o criacionismo é uma tese científica ou é uma crença religiosa? Da mesma forma que acontece com o evolucionismo, o criacionismo também tem uma componente científica e uma componente não científica ou metafísica, que seria conhecimento bíblico. Então eu diria que a junção dos dois conhecimentos, bíblico e o científico, realmente que constrói os modelos no criacionismo. Mas dá para tirar a Bíblia como um documento científico? Bem, eu diria que científico não, mas histórico sim. E eu creio que nós temos evidências inequívocas de que os textos históricos da Bíblia têm sido cada vez mais confirmados pela arqueologia. Então, eu diria que a linguagem utilizada em Gênesis não é simbólica, não é metafórica. Usando realmente a própria língua hebraica, nós vamos verificar na própria Bíblia aquilo que é simbólico e aquilo que realmente não é simbólico. Então, o termo espécie mencionado na Bíblia não significa o mesmo termo espécie utilizado hoje pela taxonomia biológica. No contexto bíblico, espécie significa um tipo básico que hoje abrangeria espécie, gênero e até família. Então, o tipo básico de Gênesis, que no texto bíblico vem com o nome de espécie, ele tem um significado muito mais abrangente do que o significado dado para espécie pela biologia. Não, quase se encontra com a teoria do Darwin aí nessa versão ou não? Acho que não. Não? Digamos, as espécies como uma origem comum para nós conhecemos hoje como Nenhum problema seres com a origem vivos? comum. O problema é com o que vem depois dessa origem comum. O que é que vem depois? O fixismo, por exemplo, é uma ideia que não existe mais no criacionismo há muitos anos. Né? No tempo de Darwin ainda existia, de que toda a biodiversidade atual proveio de uma criação original. Isso não faz sentido. Houve variação, continua havendo variação, mas dentro de limites. Apenas para explicar. O fixismo é uma feixe de valores paralelos que parte da origem e tudo igual hoje. A variabilidade sem limites, que é a própria evolução, é uma árvore só. Começa com o ancestral comum e depois se ramifica. No criacionismo é uma floresta de árvores. Há variação, mas não existe uma origem única. Existe vários seres, tipos básicos, através dos quais realmente houve variação.